Não, né, era 2010, eu acho. Eu cobria tá. o Santos 2010. Sim, sim. Que era a época do Neymar. Neymar. Aquele time voava, hein, Sim. meu? Nossa, provavelmente. Possivelmente o melhor time que eu vi, assim, de acompanhar futebol, de gostar de futebol, já entender mais adulto. Esse time. Era a época Ganso, que eu Neymar, fazia. Nossa. Era E maravilhoso. o Ganso jogava mais que o Neymar. Não jogava mais que o Neymar. Cara, na época... Quem viu sabe. Quem viu sabe. Quem viu da beira do Olha, campo sabe que o Ganso Esses jogava dias mais. o Dorival deu uma frase, falou uma coisa que eu concordo com ele. O Ganso era mais genial, mas o Neymar era... Cara, eu vi o Neymar fazer coisa na minha frente, assim, que era absurda, cara. O cara era um craque. Então, mas a minha visão, quando eu falo que o Ganso era melhor, assim, que eu acho que o Ganso, naquela época, naquela idade, ele era mais maduro, assim, como jogador. Ele tomava melhores decisões, ele cadenciava o jogo, ele controlava. Meu, aquela final contra o Santo André, que o Santos tem jogadores expulsos ali, meu, ele comanda o jogo, assim, Não, tipo... e mais do que isso, eu acho que o Ganso, a minha lembrança forte mesmo, o hype era o Ganso. Tipo assim, o jogador incrível era o Ganso. O Neymar vai ser, mas o jogador Então, incrível mas o daquele Neymar, time era cara, Ganso. mas o Neymar começa o ano já jogando que foi a época do Neymar jogando muito e virando mesmo jogador. Isso. Porque É o primeiro um ano semestre de antes, 2010, antes da Copa. um ano antes, o Vanderlei bota ele, começa a utilizar, que até tem a história do filé de borboleta e Isso, tal. eu tava nesse jogo, inclusive. E aí ele vai e vira jogador em 2010, cara. Esse primeiro semestre, que assim, chega um barulho no Dunga na Copa, porque os dois estavam comendo a bola, Sim, assim, sim. Cara, demais. O Neymar, eu já vi ele dar um drible na minha frente, assim, ó. Driblou o cara caiu, ele levantou, o cara e deu de novo, o cara caiu. Era Chegava a coisa ser... de louco, né? Não, Não, eu acho, surreal, assim, o Neymar... surreal. Assim, você tá falando de dois caras que eu respeito muito. Eu até hoje sou muito fã do Ganso. Não, Acho eu que o sou Ganso também, É sim. absurdo Eu sou que ele também. joga. E o Neymar, cara, eu acho que o brasileiro não valoriza o Neymar como deveria valorizar. Acho que se o Neymar fosse argentino, você viu o Scaloni que ele falou? Sim. Se pudesse convocar um cara da América, qual que você convocava? O Neymar? Mas, eu- Du, a gente meio que... eu tenho algumas lembranças. Por exemplo, um nome que eu sempre levanto a polêmica é o Ronaldinho Gaúcho. Hoje, ele tem essa aura do mito, do bruxo, que faz festa, não sei o quê. Só que eu lembro que quando eu era adolescente, que era a época do Ronaldinho, meu, ele apanhava muito. Que ele era firulento, que ele era jogador do comercial. Óbvio que tinha quem gostasse, mas ele não era unanimidade. Ele se torna unanimidade, mas aqui no Galo... E no Barça, quando não, ele mas no para. Barça, quando ele foi eleito o melhor do mundo, ele era unanimidade já. Mas eu acho que tem um lance que você tá lembrando muito, da época de seleção. Sim. Porque ele jogou com muito cara que era gênio também, igual ele. Então, naquela seleção de 2002, os caras falam muito do Ronaldo, do Rivaldo. Aí ele vai pra terceiro lugar quando o cara é citado. Mas Entendeu? é porque Então- você não acha que também o torcedor alimenta uma ilusão, mas a imprensa também contribui um pouco com a pressão pra que o cara seja um jogador histórico, assim? Tipo, a gente teve vários craques no futebol, aí surge um cara que nem o Neymar, pô, o cara precisa ser igual o Ronaldo, É porque precisa ser o Neymar pega uma época que param, entre aspas, ali, em seleção, tô dizendo, Ronaldo, Sim. Ronaldinho, Adriano. Então, quando os caras olham pra ele, olham, pô, você tem que Ele é ser o cara. esperança, ele é Mas ele esperança. tava em evolução, cara. Sim, sim. Sim. Entendeu? Eu sempre lembro as pessoas da evolução do Neymar em relação a Copas do Mundo. Eu fiz a Copa América com ele no ano de 2021. Né? Que a Copa 22, isso mesmo. Cobrindo seleção, ele apanhava, ele não caía. Porque ele aprendeu com as críticas do passado. Então ele já era um cara mais maduro. A última Copa do Mundo, ele também já jogou mais. Pô, naquele jogo contra a Croácia. Sim. Ele joga, ele joga, bicho. É ele que pega a bola e vamos fazer. Sim. Tanto é que a imagem que fica nele é o quê? Ele dando um esporro nos caras, porque você tá fazendo ali. E, Então, tipo, e ele tava mais maduro. O de 14 era um, de 18 era um, de 22 era um, entendeu? Você acha que tem mais uma? Você acha que ele vai pra mais uma? Cara, eu acho que vai, hein? eu acho que ele Eu acho que precisa... Cara, assim, né? Quem sou eu para palpite da vida do Neymar, Não, né? acho- Mas acho podia legal. sair do PSG, né? Podia... Porque, assim, parece que não querem ele lá, então, meu... Então, eu antigamente achava que, pô, o Paris Saint-Germain pode ajudar bastante ele. Hoje eu já acho que tem que sair mesmo. A torcida Você tá quer enchendo ver? o saco Eu, se eu e fosse o tal. Neymar, eu iria pra... É que a gente fala assim, se eu fosse o Neymar, É. tem muitas cifras envolvidas, mas o Barcelona é um caminho, eu acho que é capaz do Messi também sair. Dá pra ver que o Paris Saint-Germain, nesse momento, não é um time com
esse perfil de um time que vai ser o vencedor da Champions. Eles tentaram, não conseguiram. Sim. E aí eu acho que pro Neymar faria bem um Barcelona e acho até que antes dessa próxima Copa do Mundo, eu não descartaria ele voltar a jogar no Brasil, cara. Sim. Pô, se o Neymar vier pro Brasil hoje... Nossa, ele amassa. Entendeu? Só o que eu... Mas eu acho cedo. E o que eu tenho medo... Sobre isso, sobre ele Eu acho que a pontualmente coisa- de voltar, eu acho muito cedo. Por isso porque que eu falo. Eu acho que ele tem muita lenha pra queimar ainda. Ele é muito bom de bola. Mas, por ele é exemplo, muito tem bom de muita bola. gente que fala assim... Ah, mas o Neymar vai jogar nos Estados Unidos. Não, entre jogar nos Estados Unidos e o Brasil, Não. se eu fosse o Neymar, eu optaria por jogar no Então, Brasil. mas era isso que eu ia falar. Eu tenho medo dele ir pra Arábia Saudita, entendeu? Alguma coisa assim, porque O Cristiano, né? falam que o Messi pode ir também, né? Tem esse lance de que o Al Hilal, eu acho, teria uma proposta muito boa, alguma coisa assim. Então, e aí eu acho que o nível da competitividade derruba muito não é tão o cara, grande assim, mesmo. é Tira difícil, tira né? o cara da competição, né? É. Vai virar esse modelo Cristiano Ronaldo, assim. O mesmo Cristiano Ronaldo que se falava semanalmente dele, agora a gente escuta pontualmente. E já não de futebol, né? Não se falando mais de futebol. De muitas outras coisas que envolvem a vida do cara como celebridade. Mas eu acredito numa outra Copa do Neymar. E assim, gostaria, independente do título, gostaria que ele jogasse uma Copa, terminasse com uma boa imagem. Tipo... Porque assim, ele apanhou muito em 14, porque ele saiu e foi machucado. Ele apanhou muito em 18 com o Kaikai. Essa Copa, achei que ele escapou um pouco da crítica, mas muito sozinho, né? Tipo, ele ainda assim muito dedo apontado pra ele. Então eu queria muito que ele jogasse uma Copa, independente de ganhar a Copa ou não, ter uma chance de, tipo, fechar com uma boa imagem. Pra última O imagem pênalti dele pesou, não ter ser essa batido, né? lembrança, assim, sabe? Isso, o pênalti, por exemplo. Então, essa imagem... Mas assim, a imagem que ficou foi ele falando com falta com 5 o Fred. minutos. Faltava... Mas a do pênalti, por exemplo. Ali, eu acho que... Eu tava lá. Quando eu olhei, eu falei, pô... A regra mudou. O Neymar poderia ter batido. Só que também, que impacto teria se ele pega e bate a mão no peito do Marquinhos? Não, não vai você não, eu vou. Então você não sabe muito dessa questão do... É muito pessoal. Se eu tivesse lá, é muito difícil. É muito fácil você falar, às vezes, de longe. O cara tá vivenciando ali, entendeu? Então, deve ter passado isso na cabeça dele. Mas eu acho que a próxima Copa do Mundo vai ser boa pro Neymar se ele tiver a figura mesmo de alguém que vai fazer essa transição. Por exemplo, um Vitor Roque. Se essa Alguém que referência Sim, sim. Essa para um passagem de Hendrick, bastão mesmo. ser uma referência para essa molecada que vai vir, cara. Sim. Porque aí o cara olha e fala, cara, o Neymar. Então ele tá jogando com uma referência e, pô, vem como fizeram com ele também.